Você já se sentiu como se a vida tivesse tirado de você tudo o que dava sentido à sua existência? Como se a esperança tivesse sido arrancada pelas raízes e o coração se tornasse um terreno árido, incapaz de florescer novamente? A história que vamos explorar hoje fala exatamente sobre isso. Sobre perdas irreparáveis, sobre uma alma que mergulhou na amargura, mas também sobre um Deus que sabe transformar cinzas em renascimento. A grande questão que nos guia é: como alguém pode reencontrar a vida e a esperança depois de passar por uma temporada de perdas tão profundas que parecem ter destruído tudo? Para entendermos, precisamos voltar no tempo, para o período dos juízes, uma época marcada pela instabilidade espiritual, social e política em Israel. É nesse cenário que conhecemos Noemi, uma mulher de Belém de Judá, casada com Elimeleque, e mãe de 2 filhos, Malom e Quilion. Belém, que ironicamente significa casa do pão, vivia uma grande fome. A cidade que deveria transbordar alimento estava vazia, seca, assolada pela escassez. Foi então que Elimeleque decidiu levar sua família para as terras de Moabe, em busca de sobrevivência. E aqui já encontramos um ponto de tensão. Moabe era um território estrangeiro, com outros deuses, com outra cultura, um lugar onde israelitas dificilmente encontrariam apoio espiritual. Mesmo assim, a família de Noemi foi para lá. Às vezes, as circunstâncias nos empurram para escolhas que parecem necessárias, mas que trazem consigo desafios invisíveis. Noemi deixou sua terra, seu povo, sua história. Abandonou o lugar da promessa para tentar sobreviver em um solo estranho. E o que deveria ser apenas uma fuga temporária acabou se tornando o palco de suas maiores dores. Primeiro, a perda mais dura. Elimeleque, seu marido, morreu em Moabe. Agora, Noemi era viúva em uma terra estrangeira. E viúva, naquela cultura, significava vulnerabilidade, desamparo, insegurança. Mas ela ainda tinha seus 2 filhos. Havia um sopro de esperança, uma razão para seguir. Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Isso não era comum nem simples para os israelitas, mas representava a chance de continuidade, de ver sua família crescer. Contudo, o golpe final veio. Depois de cerca de 10 anos, seus 2 filhos também morreram. Malom e Quilion se foram, deixando Noemi completamente desamparada. Em poucos anos, ela havia perdido marido e filhos, o tripé que sustentava sua vida. Imagine por um instante a dor de Noemi. Ela se encontra em um país estrangeiro, sem marido, sem filhos, sem segurança, sem futuro. Na cultura de sua época, isso equivalia a ser invisível, a ser considerada um peso. Sua identidade parecia ter se dissolvido, e é nesse momento que começamos a ver a transformação de sua alma. A mulher que um dia havia saído de Belém, na esperança de encontrar alimento, agora se sente alimentada apenas pela amargura. Mas aqui surge uma pergunta intrigante. O que você faria se tudo que definia sua vida fosse arrancado de uma só vez? Você desistiria? Ficaria preso no desespero? Ou buscaria uma forma de recomeçar? Noemi tomou uma decisão. Ela ouviu que o Senhor havia visitado o povo em Belém, trazendo de volta o pão, e decidiu retornar. A terra que um dia ela deixou por causa da fome agora era novamente fértil. E assim, uma viúva amargurada começa sua jornada de volta para a terra da promessa. No caminho, surge outro dilema. Suas noras, Ruth e Orfa, a acompanham. Mas Noemi, tomada pela dor, tenta convencê-las a ficar em Moabe. Ela argumenta que não poderia oferecer nada a elas, que não havia mais futuro em sua companhia. Era como se dissesse: minha vida acabou, não fiquem presas a mim. Orfa, entre lágrimas, decide voltar. Mas Ruth, de forma surpreendente, se apega a Noemi. E aqui começa uma virada inesperada. Em meio às perdas de Noemi, Deus planta uma semente de renascimento na lealdade de Ruth.
A declaração de Ruth ecoa até hoje como uma das mais belas expressões de fidelidade. Para, onde fores irei, onde pousares ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Naquele momento algo começa a se transformar. Noemi ainda não percebe, mas a fidelidade de Ruth será o canal pelo qual Deus escreverá um novo capítulo em sua história. Por enquanto, Noemi segue amarga, a ponto de, ao chegar em Belém, dizer às pessoas: não me chamem Noemi, que significa agradável, mas me chamem Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso encheu-me de amargura. Ela volta para casa, sentindo que perdeu tudo. Mas o que ela não sabe é que Deus está apenas começando a preparar o renascimento. Quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Voltamos aos lugares da nossa vida, carregando dor, acreditando que não existe mais nada para nós, e até mudamos a forma como nos definimos. Dizemos: não sou mais o mesmo, a vida me quebrou. Mas a história de Noemi nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está agindo em detalhes invisíveis. Ele usa pessoas inesperadas, como Ruth, para conduzir-nos ao propósito. Se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, continue acompanhando os próximos capítulos dessa jornada. Há detalhes surpreendentes que vão mostrar como a vida de Noemi, marcada por perdas e amargura, se transformou em uma história de renascimento e esperança. Você já percebeu como, muitas vezes, o que julgamos ser o fim é apenas o começo de algo maior? Noemi acreditava que sua história tinha acabado. Ela mesma declarou que a vida lhe havia tirado tudo. Mas é justamente nesse cenário de escuridão que Deus começa a acender pequenas luzes que no futuro se tornariam um grande clarão de esperança. Será que é possível que mesmo no meio da amargura, Deus esteja preparando discretamente os passos para uma restauração que ainda não conseguimos enxergar? Quando Noemi retorna a Belém, acompanhada de Ruth, a cidade inteira se comove. As mulheres comentam: é esta por acaso Noemi? Mas a resposta dela é amarga. Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Essa fala é um reflexo de como a dor pode moldar nossa identidade. Ela já não se via como agradável, mas como amarga. Talvez você também já tenha se definido pelas feridas que carrega. Mas aqui está um detalhe fascinante. Embora Noemi se sinta vazia, Ruth está ao seu lado. E é por meio dessa jovem moabita que Deus começará a reescrever sua história. Ruth, percebendo a situação difícil em que estavam, decide agir. Era a época da colheita da cevada, e a lei em Israel permitia que os pobres e estrangeiros recolhessem as sobras deixadas pelos ceifeiros nos campos. Essa era uma provisão de Deus para os necessitados. Movida pela coragem, Ruth pede permissão a Noemi e sai para respigar espigas nos campos. E aqui começa uma nova reviravolta. Por acaso, diz o texto bíblico, Ruth foi parar no campo de Boaz. Esse por acaso não é coincidência, é providência. Boaz não era apenas um homem rico e influente. Ele era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ou seja, havia uma conexão divina que Ruth ainda não sabia. Boaz vê Ruth trabalhando. Pergunta sobre ela, e seus servos contam quem ela era, destacando sua lealdade à sogra. Impressionado, Boaz decide protegê-la. Ele a acolhe, garante que ela respigue apenas em seus campos, dá ordens aos ceifeiros para que deixem espigas de propósito para ela recolher, e até compartilha alimento com ela. Ruth volta para casa naquele dia com uma quantidade surpreendente de cevada, o que enche Noemi de admiração. Ao ouvir que o campo pertencia a Boaz, os olhos de Noemi começam a brilhar. A mulher que antes só falava de amargura, agora reconhece: esse homem é nosso parente, um dos nossos resgatadores. Aqui entramos em um ponto crucial da narrativa.
A figura do resgatador na cultura israelita era extremamente importante. Ele tinha o papel de redimir propriedades perdidas, proteger a família e até casar-se com a viúva de um parente falecido para dar continuidade à descendência. Você percebe o que está acontecendo? Noemi, que acreditava não ter mais futuro, agora começa a enxergar uma possibilidade de renascimento. Mas ainda não é claro como isso acontecerá. E aqui vem a pergunta: será que a fidelidade de Ruth, unida à provisão de Deus, seria suficiente para transformar a vida de ambas? Noemi, então, começa a elaborar um plano. Ela orienta Ruth a se apresentar diante de Boaz em um gesto de humildade e confiança, algo que demonstraria seu desejo de estar sob sua proteção como resgatador. Esse momento é carregado de tensão. Ruth segue as instruções de Noemi e, em uma cena simbólica e ousada, deita-se aos pés de Boaz durante a noite como sinal de submissão e pedido de redenção. Boaz, surpreso com a atitude, reage com honra e bondade. Ele reconhece a virtude de Ruth, elogia sua fidelidade e pureza e promete que fará o que for possível. Mas há um detalhe. Existia outro parente mais próximo que teria o direito de resgate antes dele. Mais uma vez, a história parece pender entre a esperança e a incerteza. Será que o futuro de Ruth e Noemi dependeria de alguém desconhecido? Ou seria Boaz o instrumento de Deus para trazer o renascimento que ambas precisavam? O que aprendemos aqui é poderoso. Mesmo quando só conseguimos enxergar a amargura, Deus está movendo peças invisíveis para o nosso bem. Ruth, por acaso, encontrou o campo de Boaz, mas na verdade foi conduzida pela providência divina. Noemi acreditava que havia voltado de mãos vazias, mas Deus já estava escrevendo um novo capítulo para sua vida. Da mesma forma, muitas vezes interpretamos nossas dores como finais absolutos, mas Deus está apenas preparando o cenário para uma restauração que ainda não vemos. Se você tem enfrentado momentos em que a vida parece sem saída, continue acompanhando essa história. Nos próximos capítulos, veremos como o plano de Deus vai se desenrolar de forma surpreendente, revelando que o renascimento sempre pode florescer mesmo depois das maiores perdas. Você já esteve em um ponto da vida em que tudo parecia indefinido, como se o próximo passo pudesse mudar completamente o rumo da sua história. É exatamente aqui que Noemi e Ruth se encontram, entre a esperança que começa a brotar e a incerteza que ainda paira no ar. Quando tudo ainda é incerto, será que conseguimos confiar que Deus está conduzindo o desfecho da nossa história, mesmo quando não sabemos qual será o próximo movimento? No bloco anterior, vimos Ruth se colocar aos pés de Boaz em um gesto profundo de humildade e confiança. Esse ato era mais do que uma simples atitude de gratidão. Era uma declaração de intenção, uma súplica para que ele assumisse o papel de resgatador. Boaz, surpreso e ao mesmo tempo honrado, responde com palavras que revelam sua nobreza. Minha filha, bendita sejas do Senhor. O teu último ato de bondade foi maior do que o primeiro, pois não buscaste jovens, pobres ou ricos, mas vieste a mim. Contudo, como já vimos, havia um obstáculo. Existia outro parente, ainda mais próximo, que tinha o direito legal de resgatar a família de Elimeleque. Boaz, íntegro como era, não poderia agir precipitadamente. Ele promete a Ruth que resolverá a questão no dia seguinte, seja com aquele homem ou, se ele recusar, com ele mesmo. Essa resposta traz esperança, mas também tensão. O coração de Noemi e Ruth certamente se enche de expectativa, mas também de medo. E se o outro homem aceitasse? E se o futuro que parecia tão promissor fosse entregue em outras mãos? É nesse momento que percebemos como a vida real também funciona. Muitas vezes, quando começamos a ver sinais de renascimento, surgem novos desafios que testam nossa confiança. Boaz não deixa para depois. Logo pela manhã, ele se dirige à porta da cidade, o lugar onde se resolviam questões legais em Israel. Ali,
Ele reúne 10 anciãos como testemunhas e chama o parente mais próximo para conversar. A cena é solene e decisiva. Boaz apresenta a questão. Noemi, que voltou de Moabe, precisava vender a terra, que pertencia a Elimeleque. O parente tinha o direito de resgatar a propriedade para que ela permanecesse dentro da família. De início, o homem diz que aceita. Imagine a tensão de quem ouvia essa conversa. Mas Boaz ainda não havia revelado a parte mais delicada. Resgatar a terra significava também assumir Rute, a viúva moabita, como esposa, para dar continuidade ao nome do falecido. Ao ouvir isso, o parente recua. Ele diz que não poderia assumir essa responsabilidade, pois isso comprometeria a sua própria herança. Então, diante das testemunhas, ele entrega sua sandália a Boaz, em sinal de que estava transferindo o direito de resgate. O peso da incerteza se dissipa. Boaz agora tem plena liberdade de agir como resgatador. Com o acordo estabelecido, Boaz se levanta diante das testemunhas e declara publicamente: Vocês são hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. E também tomo por esposa a Rute, a moabita, viúva de Malom, para manter vivo o nome do falecido sobre a sua herança. Essa declaração não era apenas um ato legal, era um ato de redenção. Boaz não apenas resgatava terras, ele resgatava uma linhagem, uma história, um futuro. E aqui vemos como Deus começa a transformar as cinzas da amargura em sementes de esperança. A mulher estrangeira, outrora viúva e vulnerável, agora é honrada como esposa de um homem justo. E Noemi, que acreditava ter voltado vazia, vê diante de seus olhos a restauração tomando forma. O povo da cidade se alegra. Os anciãos e as mulheres abençoam Boaz e Rute com palavras poderosas, desejando que sua casa seja tão frutífera quanto a de Raquel e Lia, as matriarcas de Israel, e tão forte quanto a de Pérez, filho de Judá. Esse episódio nos mostra algo profundo. Deus sempre trabalha dentro da nossa história, respeitando os processos, mas direcionando cada detalhe para cumprir seus planos. Boaz poderia ter agido por impulso, mas escolheu fazer tudo de forma correta e íntegra. E por meio dessa obediência, a vida de Rute e Noemi foi transformada. Da mesma forma, nossa restauração muitas vezes não acontece de forma imediata ou espetacular. Ela acontece passo a passo, em escolhas alinhadas à vontade de Deus, em portas que se abrem no tempo certo, em encontros que parecem coincidência, mas são, na verdade, providência. Se essa parte da história trouxe esperança ao seu coração, prepare-se para o desfecho no próximo bloco. É nele que veremos como o renascimento de Noemi se completa de maneira surpreendente e como essa história aponta para algo ainda maior, o próprio plano de Deus para toda a humanidade. Você já imaginou como a vida pode virar completamente quando menos esperamos? O que parecia ser apenas cinzas pode se tornar uma chama viva novamente. O que parecia fim pode se revelar como o início de algo muito maior. É exatamente aqui que a história de Noemi atinge seu ponto mais emocionante. Será que o Deus que restaurou a vida de Noemi e Rute ainda hoje pode transformar perdas em renascimento e amargura em alegria? Boaz agora é oficialmente o resgatador. O peso da incerteza se foi, e a esperança se consolida em forma de promessa cumprida. Ele toma Rute como esposa, e esse casamento não é apenas uma união de duas pessoas, mas um marco de restauração para duas famílias. A mulher estrangeira, antes viúva e vulnerável, agora é acolhida e honrada. O homem íntegro e generoso, Boaz, torna-se o canal da graça divina. E Noemi, que havia voltado dizendo estar vazia, começa a sentir novamente a plenitude da vida florescendo diante de seus olhos. Logo, o milagre acontece. Rute concebe e dá à luz um filho. Esse menino não é apenas uma bênção para Boaz e Rute, mas principalmente para Noemi.
O texto bíblico nos diz que as mulheres da cidade foram até ela e declararam: Bendito seja o Senhor, que não deixou de te dar hoje um resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Este menino restaurará a tua vida e te sustentará na velhice, pois a tua nora, que te ama e te é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Imagine esse momento, aquela mulher que um dia disse: O Todo-Poderoso me encheu de amargura, agora embala em seus braços uma nova vida. O choro da perda é substituído pelo riso da restauração. A identidade de Mara dá lugar novamente à de Noemi, a agradável. Esse menino recebeu o nome de Obed. Ele seria o pai de Jessé, que por sua vez seria o pai de Davi, o grande rei de Israel. E séculos depois, dessa mesma linhagem, nasceria Jesus, Cristo, o Salvador do mundo. Você percebe o tamanho desse desfecho? Noemi, que pensava ter perdido tudo, na verdade foi parte de um plano que alcançaria toda a humanidade. A dor dela não terminou apenas em consolo pessoal, mas se transformou em um elo essencial na genealogia da salvação. Isso nos leva a refletir: quantas vezes não enxergamos que nossas dores podem ser sementes de algo muito maior? Quantas vezes não entendemos que nosso sofrimento pode gerar frutos que abençoarão não apenas a nós, mas gerações inteiras? A cena final é poderosa. Noemi, que saiu de Belém em meio à fome, que perdeu marido e filhos em uma terra estrangeira, que retornou vazia e amargurada, agora segura em seus braços um neto que representa não apenas um consolo, mas o renascimento de sua história. O menino que nasceu de Ruth e Boaz não é apenas uma criança. Ele simboliza a fidelidade de Deus, a prova de que o Senhor não abandona aqueles que o buscam, mesmo quando tudo parece perdido. Noemi não poderia imaginar que sua história, marcada por tanta dor, seria escrita como parte da grande narrativa da redenção divina que culminaria em Cristo. A vida de Noemi nos ensina que as perdas podem nos marcar, mas não definem nosso destino. A amargura pode até nos dominar por um tempo, mas não precisa ser nossa identidade permanente. O renascimento pode acontecer quando menos esperamos, porque Deus é especialista em transformar cinzas em beleza. Assim como Noemi, talvez você também já tenha olhado para trás e visto apenas desolação. Talvez tenha dito a si mesmo: minha vida acabou, não há mais futuro. Mas a história dela nos lembra que Deus sempre tem a última palavra. Ele pode usar pessoas inesperadas, abrir portas improváveis e transformar capítulos de dor em testemunhos de vitória. Se essa mensagem falou ao seu coração, continue refletindo sobre ela. E se você deseja acompanhar outras histórias bíblicas que revelam como Deus age em meio às nossas lutas, lembre-se de permanecer conectado conosco. Há sempre mais lições, mais revelações e mais esperança para a sua vida.